Na volta, a gente conta os detalhes de um curta-metragem que está sendo gravado aqui em Itabuna sobre a importância da cidade na história do cinema brasileiro. Continue com a gente, agora 12 horas e 20 minutos. O Bahia Meio Dia volta já já. Já estamos de volta e agora o assunto é a sétima arte. 2 cineastas baianos estão gravando um curta-metragem que aborda a importância de Itabuna na história do cinema brasileiro, isso mesmo. O filme A Rua do Cinema Mágico é um convite ao nosso passado cultural. Sobre essa produção, eu converso agora com os diretores do curta, Fabrício Ramos, que é itabunense, e Cameli Queiroz. Olá, sejam bem-vindos ao Bahia Meio Dia. Olá, obrigado. A gente agradece. Obrigada pelo convite. Vamos conversar. Vamos sim. A última cena do curta foi gravado hoje aqui em Itabuna? Foi sim, justamente na rua do teatro, Cine Teatro Amélia Amado, um espaço que foi um cinema e hoje já não é. E ele também participa dessa história, né? Que bacana! Muita gente que nos assiste agora certamente vai lembrar do Cine Teatro, com exceção dessa turma mais nova. Me fala um pouquinho desse retorno ao passado. Olha, a gente percebeu que Itabuna ela tem uma relação misteriosa com o cinema brasileiro, com essa história do cinema brasileiro, inclusive do cinema considerado mais importante culturalmente, de maior reconhecimento internacional. Mas é uma relação misteriosa porque ela não é dada, ela não é percebida de forma direta. Por exemplo, o Cinema Novo, que é um grande momento do cinema brasileiro, com Glauber Rocha capitaneando, né, Conquistense, e a retomada, depois do intervalo do Cinema Novo, o cinema entrou numa espécie de lacuna de produção, e na década de 90 ele acontece, o principal filme da retomada é Central do Brasil. Muitos assistiram esse filme, foi indicado ao Oscar, e tem uma relação com Itabuna, que é bastante misteriosa também, bastante interessante. Eu até complementaria, você falou da última cena que foi gravada, né, na rua do Cine Teatro Amélia Amado, e na verdade essa rua ela não participa do filme. Da mesma forma que Itabuna é protagonista dessa história que a gente vai contar, esta rua também, né, como o próprio título revela, como a Rua do Cinema Mágico, esta rua é protagonista não só pelo fato do Cine Teatro Amélia Amado estar ali e ter a função que teve, mas por todos os acontecimentos, inclusive pelo fato do Fabrício ter morado naquela rua e outros personagens importantes na história do cinema brasileiro que alguns não sabem, mas também moraram naquela rua. Era isso que eu ia perguntar agora. O Fabrício tem uma relação muito particular com essa rua, muitas memórias, muitas histórias, Fabrício. Sim, e quando eu era pequeno eu frequentava aquele cinema que fechou, deve ter fechado ali no início da década de 90, né? Tem muito tempo, mas eu cheguei a frequentar a rua, e nesta rua vou revelar uma partezinha dessa história para quem assistiu Central do Brasil, aquele filme com Fernanda Montenegro, que foi indicado ao Oscar em 1999. E nesta rua também morou uma mulher que tem uma história que é daqui de Itabuna e que ela é a inspiração do filme Central do Brasil. Inclusive, quem viu o filme, ela é o primeiro rosto que aparece no filme, contracenando com Fernanda Montenegro, e a mulher que realmente inspirou a história criada por Walter Salles para aquele filme. Ela morou ali também naquela rua. Um dos filmes, inclusive, mais premiados na história do cinema brasileiro, Central do Brasil. Bom, vocês terminaram as gravações, a última cena aqui em Itabuna. Vamos falar de estreia? A gente já pode ficar aqui na expectativa? Vamos. A gente faz um cinema independente, né? Então é um cinema que tem uma simplicidade na sua produção, mas a gente busca uma substância no conteúdo. E também não é bem um filme informativo, um documentário. É um filme poético que se apropria dessa história para transmitir o sentimento dessa relação de Itabuna com o cinema. E é importante resgatar essa relação cultural. Hoje, inclusive, tivemos a participação de uma atriz, né? Na verdade, ela não é atriz profissional, a gente brinca assim, ela topou colaborar com o filme, é Maria Luísa, com E seu o filho? filho Francisco, que compõe uma cena que foi gravada hoje na rua do cinema.
E esse filme deve ficar pronto. A gente vai trabalhar na montagem, né, e na finalização do filme. Ele deve ser lançado a partir do início do segundo semestre do ano que vem. E o elenco? Me fala um pouquinho, Cameli, desse elenco. Teve participação de uma atriz, eu imagino que itabunense, daqui de Itabuna. Me fala de maneira geral do elenco. Então, falar do elenco é bem interessante, porque como é um filme que a gente parte tanto da linguagem documental, né, do método documental, como também lança mão de elementos da ficção para construir essa história, digamos assim, é um elenco também um tanto quanto mágico, porque a gente lança mão de figuras do cinema brasileiro que já passaram, né, que foram sacralizados, digamos, nessa trajetória da história do cinema brasileiro, e, de certa forma, de alguns personagens que não são estrelas, né, que não são, digamos, pessoas icônicas, mas que tiveram uma importância fundamental na história do imaginário, né? São pessoas, muitas vezes, comuns, como nós somos, enquanto realizadores também do cinema, né? Então, isso também a gente traz muito para dentro assim, do cinema que a gente faz, que é valorizar essas histórias das pessoas comuns, né? Que muitas vezes não são percebidas, mas que estão ali atuando, digamos, né? No substrato para que as histórias floresçam. Então, desde reminiscências de personagens icônicos de filmes que já foram filmados nessa região, como Deus e o Diabo, Deus e o Diabo de Glauber, Os Deuses e os Mortos, do Rui Deus e o Guerra. Diabo não foi filmado em Itabuna, mas tem uma relação com Itabuna. Mas tem uma relação. Então, são muitos filmes icônicos, e esses personagens, tanto em seus autores, quanto na sua simbologia imagética, vão estar presentes no filme. E também o próprio Fabrício, né, como um filho da terra itabunense, que também se tornou, né, um fazedor de cinema, um cineasta. E a gente fica muito feliz aqui, todos nós do Bahia Meio Dia, por ver essa movimentação em torno da sétima arte aqui em Itabuna, que mais cineastas se inspirem em vocês. Deixa aqui o espaço aberto para vocês fazerem o convite para o pessoal de casa. Obrigado. A gente pensa o cinema aqui, o nosso trabalho, né, já viemos realizando alguns filmes e viemos aprendendo com essa experiência do cinema, porque fazer cinema no Brasil a gente precisa reinventar muita coisa, sobretudo no cinema independente. E a gente pensa esse cinema como um cinema de descoberta. A própria experiência de fazer um filme é uma experiência de descoberta. E a gente convida o público a participar dessa descoberta, dessas histórias, né, e sempre de uma forma poética. A gente vai lançar o filme em Salvador, né, já temos uma projeção disso, mas ainda não concretizamos as parcerias, mas pretendemos lançar o filme aqui em Itabuna também. Fazer uma parceria com alguém, com o cinema, algum espaço de exibição, para que a gente possa exibir o filme aqui também e ter a participação do público para uma conversa com a nossa participação. E sempre, lembrando, para uma experiência de descoberta poética, uma experiência que pegue a história e transforme em sentimento, sem fugir da realidade da história, né? Mas sem abrir mão também de uma emoção, de um sentimento. Essa é a nossa pretensão. E sem essa pretensão, a gente não faz cinema, tem que ter uma certa pretensão. Vamos conferir quando tiver a sessão e a gente espera avisar a todos, conseguir publicar o chamado para que as pessoas possam ver o filme, inclusive, quem sabe, numa sala de cinema. A gente vai ficar aqui na expectativa, viu, Fabrício, dessa estreia aqui em Itabuna também. Muito obrigada, Fabrício e Cameli, pela participação de vocês aqui no Bahia Meio Dia. Boa sorte aí na condução do curta-metragem. Nós que agradecemos pelo convite e esperamos estar em breve aqui de novo. Importante para nós e para o filme, para o cinema, para a cultura de Itabuna e do Brasil. Tchau, obrigado. Tchau.